Bem, hoje a gente começa a falar sobre pilares, né? É exatamente o último assunto da nossa disciplina. Então, só para a gente fazer um apanhado aí, a gente começou vendo lançamento de estruturas, passou para o carregamento de estruturas norma 6120, depois fomos para o cálculo de laje maciça, cálculo de lajes nervuradas, vimos escadas, vimos o cálculo do vento para verificar a estabilidade global, 6 assuntos, e agora o 7º assunto. Na verdade, escada nem estava na nossa ementa, né? Eu dei para aproveitar o conteúdo de laje, porque o curso já estava pronto. Mas hoje a gente começa a ver pilares, né? Detalhamento de pilares de concreto armado, inclusive já vi que ficou erradinho ali. Mas a gente começa a ver pilares pelo detalhamento. Então eu estou vendo, começando a dar pilares para vocês, pelo final, né? Digamos assim, pelo que seria o final do que é o projeto, que é a parte de detalhamento. Porque agora, quando eu der a parte toda de detalhamento de pilares, ensinar para vocês como é que, pela norma, você detalha um pilar, ou seja, dado um AS, né? Você chegou no AS, o que é que você faz com esse AS? Como é que você escolhe a quantidade de barras, a bitola das barras, o espaçamento entre barras? Como é que você calcula traspasse, que é algo que a gente ainda não vai ver agora? Como é que você calcula onde tem que ter armadura? E se o pilar for circular? E se o pilar for em forma de L? E se ele for em forma de U? E se ele for retangular? Enfim, todas essas questões a gente começa a ver primeiro agora. Quando eu der toda a parte de detalhamento, então a gente vai, né, volta lá para trás. A parte de carregamento e como calcular a carga que vai no pilar, vocês já sabem, porque já foi feita pelos modelos de vocês, né? Lembra, eu te dei uma arquitetura, tu lançou uma estrutura, carregou e tirou os esforços. As reações das vigas que vocês calcularam, elas somadas no mesmo pilar vão dar a carga vertical no pilar. Então você tem a carga vertical no pilar. A carga horizontal no pilar entra por onde? Pelo vento, né? Você já calculou o vento lá no pórtico, você tem o deslocamento, você tem um momento agora, que é o que a gente chama de momento de segunda ordem, para você calcular esses esforços. Então toda a parte de cálculo do carregamento do pilar já está feita. Você já tem condições. Aliás, já era para estar com isso resolvido, porque vocês já carregaram e já retiraram os esforços dos prédios de vocês, é só ver lá as reações da viga. Quando você tem a carga que atua no pilar, você passa então pelo processo de cálculo do pilar. O seu objetivo no cálculo, né, na parte de análise, na parte de dentro do que é o espaço de projeto, é você sair do esforço, né, da carga vertical e horizontal, da carga vertical e o momento, e chegar em um AS. Qual é a área de aço necessária para o pilar? Essa área de aço a gente vai aprender então a detalhar, né? Qual é a área de aço, sei lá, deu 70 centímetros quadrados na seção do pilar. Como é que você faz a distribuição, o detalhamento desse pilar? E é isso que a gente vai passar a ver agora, tá? Só uma pequena, e aí pequena mesmo, definição. Pilares são elementos estruturais de eixo reto, comumente dispostos na vertical, que tem esforços normais de compressão, como esforços preponderantes. Junto com as vigas, formam os pórticos. Essa frase não é minha, essa frase, inclusive, deveria estar entre aspas, porque essa frase é da norma, tá? É uma frase, se você for olhar lá na norma, ela define pilares exatamente assim. São elementos estruturais comumente verticais, aliás, de eixo reto e comumente dispostos na vertical, que tem, às vezes o pilar ele fica um pouco inclinado, né? Tipo, a gente chama mão francesa, mas não deixa de trabalhar como um pilar. Mas assim, via de regra, o que a gente fala de pilar, quando um engenheiro, um estagiário, um técnico de edificações, ele fala em pilar, o que naturalmente ele quer dizer, o que naturalmente ele está querendo falar a respeito, é exatamente de um elemento na vertical. Essencialmente, pilar é um elemento vertical. A barra, né, o elemento barra, quando ele é na horizontal, ele vira um elemento de viga. Então, pilar é essencialmente um elemento vertical e pilar com a viga forma o pórtico, coisa que você já sabe, tá? Existem aí... Nossa, mas saiu horrível isso aqui, né? Do ponto de vista do cálculo, existem posições de pilares que devem ser investigadas no projeto, tá? Basicamente, são três posições de pilares que a gente tem que considerar, tem que verificar, calcula de forma diferente quando você está fazendo um projeto de um pilar. É o pilar de canto, o pilar de borda e o pilar interno, tá? Pilar de canto, pilar de borda e o pilar interno. Figurinha lá, né? O pilar aqui de canto, você tem um pilar de canto aqui, um pilar interno aqui e esse pilar de borda. Esses pilares vão se comportar de forma diferente. Você pode até colocar assim, ó, o FCK é o mesmo, a seção transversal do pilar é a mesma,
a altura de pé direito que ele tem que vencer é a mesma, pode ser até que por coincidência da vida o carregamento vertical seja o mesmo, mas a posição do pilar em planta importa. Por que que importa? Porque quando você tem um pilar que ele está no centro do prédio, e por centro de prédio, né, por ser interno, que a gente quer dizer é que passa uma viga nas duas direções, então tem uma viga no pilar na direção vertical e tem uma viga no pilar na direção horizontal, esse pilar a gente aceita que ele está travado, ele tem um travamento. Lembra? Lá de resistência dos materiais 2, você estudou, acho que vocês fizeram comigo essa disciplina, não foi? Vocês estudaram flambagem comigo? E lá a gente definia como que era a ligação do pilar embaixo e em cima para a gente conseguir definir o comprimento de flambagem. Pronto, é isso aqui, esse tipo de coisa importa. Tá? Porque se você tem um travamento numa viga, numa direção na outra, você aceita que esse pilar está travado. Você não vai se preocupar, por exemplo, tanto com o efeito de segunda ordem como o momento fletor. Você vai se preocupar. Mas o efeito dessa segunda ordem, o efeito de momento na cabeça do pilar, ele é muito menor. Por quê? Porque a viga é contínua. Entendeu? Então, quando o momento vem na viga, está aqui o pilar, está aqui a viga. Quando o momento vem da viga, no encontro da viga com a cabeça do pilar, esse momento ele passa, porque a viga é contínua. Quando você tem um pilar de borda, o que acontece? O pilar está aqui na borda do prédio, a viga está aqui engaixando nele. Quando esse momento atua, esse momento o pilar tem que resistir. Ele não passa, porque não tem continuidade. A não ser que o pilar de borda seja assim, né? Como nesse aqui. Esse pilar de borda aqui da figura 3, ó. Esse pilar de borda da figura 3, ele tem uma viga que passa no perímetro do prédio. Então, nessa direção. Na viga que está entrando, se tiver uma viga entrando no prédio em relação a esse, para fora do prédio, ele vai ter que absorver isso. Entendeu? Esse é o ponto. São essas coisas que você tem que começar a perceber. E o menos danoso, claro, é o pilar de canto. Porque o pilar de... Aliás, o mais danoso é o pilar de canto. Porque o pilar de canto, ele vai ter viga chegando, né, nas duas direções. Então você vai ter que tratar os momentos no final das duas vigas, porque a viga ela acaba no pilar nesse caso. Quando a viga acaba no pilar, tem um momento ali. Apesar, olha o que eu vou te falar, apesar de que quem você espera que tenha uma carga vertical maior? Um pilar interno ou um pilar de canto? Um pilar interno. O que é óbvio. Por que é um pilar interno? Porque a área de influência dele vai ser muito maior, provavelmente. A não ser, aí vai dar uma distribuição da estrutura, porque se você botar muitos pilares ao redor dele, pode ser que a área de influência dele seja bem pequena. Mas de uma forma, não vou dizer indutiva, mas de uma forma, sei lá, de uma primeira análise assim, de imediato, o que você vai tender a encontrar são pilares internos que têm uma área de influência muito maior do que uma área de influência de um pilar de canto. O pilar de canto ele só tem uma área de influência para dentro do prédio. O que está para fora dele não importa, né? Tá no vazio. Então a carga vertical de pilares internos tendem, eu achei a palavra, tendem a ser maior, a serem cargas verticais maiores do que pilar de canto, porque a carga do pilar interno, o pilar interno tem uma área de influência maior, ele recebe mais vigas, ele recebe mais cargas porque ele recebe mais lajes, tá? Mas pode ser, às vezes você lança uma estrutura que você tem um pilar de canto, que as lajes são gigantescas, e aí mesmo aquele pilar sendo de canto, ele vai ter uma puta de uma carga vertical, porque a laje que está ali ao redor dele é muito grande, né? Principalmente prédios protendidos, prédios com lajes protendidas, isso tende a acontecer. Eu mesmo já fiz um prédio desse, aqui em Fortaleza, por sinal, chama... eu não lembro o nome do prédio, mas é tipo castelo, é da WR. E foi um prédio que eles fizeram aqui, por perto ali da UFC, eu acho, salvo engano, que os caras têm exatamente a situação. A laje é toda protendida, são lajes gigantescas. Pra você ter uma ideia, a laje atravessa o pavimento inteiro, ela é enorme, e toda a laje é protendida, porque se você não botar uma laje dessa protendida de vão de 9, 10, 11 metros, ela vai deformar tanto que vai inviabilizar a tua estrutura, né? Se você tratar isso, por exemplo, quando a gente estava tratando laje, né? Você pensar na grelha, que ela vai deformar e vai trazer a viga junto, isso, né? Vai chegar no estado limite útil rapidinho. Mas aí você protende e a laje fica enorme. Por outro lado, você não tem quase pilar interno, mas os pilares de canto vão ser uns puta de uns pilares, porque agora eles vão estar com a carga vertical na tora, né? Carga vertical grande. O que é uma carga vertical grande? É pilar de 400, 500 toneladas, né? Isso é muita carga, gente, tá? Muita carga. Tudo bem, então são 3 tipos de pilares que normalmente a gente passa na nossa análise, tá? Não esqueça, pilar de canto,
pilar interno e o pilar de borda, né? Pilar de canto. Só lembrar da caneta Bic. Adoro essas relações, né? Caneta Bic. O B é de borda, o I é de interno e o C é de canto. Pronto, nunca mais esqueça isso, tá? Em teoria, pilares de canto deveriam ter suas dimensões maiores no sentido da viga mais carregada, e eu devia ter colocado esse em teoria aí em letras garrafais, porque é em teoria mesmo, tá? Porque na prática é quase impossível você definir isso, porque tem questões arquitetônicas, né? Vocês já aprenderam isso no lançamento das estruturas de vocês, que nem sempre o que você quer do ponto de vista estrutural é possível, porque você tem limitações da arquitetura da edificação. Diria para você, inclusive, que a maioria das suas escolhas de estruturas vai depender muito mais da arquitetura do que propriamente de recomendações de lançamento estrutural do ponto de vista somente estrutural, tá? Então, às vezes você quer botar um pilar no canto, lá no pavimento tipo, um lugar que você olha para o tipo é ótimo, lá embaixo esse pilar está no meio da brinquedoteca. Você quer lançar um pilar em um dado ponto, lá embaixo ele tem uma vaga de carro, você matou a vaga de carro do camarada, ou estrangulou demais e, perdeu 2 vagas. Enfim, tem certas coisas que realmente não dá por uma limitação arquitetônica. Mas, sendo possível, o seu pilar de canto deveria ter suas dimensões maiores no sentido da viga mais carregada. Ou seja, você tem um pilar aqui que está aqui no canto. Chega uma viga nesse sentido. Sai uma viga nesse sentido. Então, a viga que for mais carregada, ela tem o pilar na sua direção maior naquele sentido. Isso eu acho que para você já se tornou óbvio, porque a viga ela vai exercer um momento fletor no pilar, né? Ela vai querer trazer esse pilar para baixo, e quando você bota a dimensão maior do pilar, né? A dimensão maior do pilar no sentido dessa viga que está mais carregada, esse momento agora vai ter que vencer o momento de inércia do pilar com o BH3 lá, o H3 sendo essa dimensão maior, tá? Ou seja, a razão de você tentar deixar a dimensão do pilar maior na direção da viga mais carregada é basicamente você dizer que a inércia, o eixo que tem maior inércia no pilar, essa inércia vai combater exatamente a deformação da viga mais carregada. Essa é a lógica. Mas, de novo, né? Isso é quase impossível de acontecer na prática, porque inúmeras vezes você pode quebrar uma viga, né, o que acaba descarregando um pouco mais a viga, redistribuindo os esforços. Às vezes você tem uma limitação da arquitetura, tem uma janela, né, nessa viga que está chegando mais carregada. Tem uma janela ali, uma janela do banheiro, que já é uma janelinha pequena. Você não pode aumentar o pilar, porque senão vai comer a janela do camarada, você muda a fachada do cara, ele não vai aceitar isso. Enfim, tem várias coisas. Às vezes a viga mais carregada que chega, ela está ali numa marquise, e do lado de uma laje técnica. Não dá para avançar o pilar, porque se avançar o pilar vai estar comendo parte da laje técnica do cara. Assim, eu estou só te colocando que existem várias situações do ponto de vista arquitetônico que te impede de colocar ou obedecer o que do ponto de vista estrutural seria o ideal, tá? Normalmente, muitas das questões de você lançar a estrutura perfeita, ela passa por você vencer critérios arquitetônicos, o que na prática quer dizer que é quase impossível. O que eu estou te dizendo para você concluir é que quando você lança uma estrutura, você pode inclusive dominar todos os critérios, os bons critérios de lançamento estrutural do ponto estrutural, mas a arquitetura é quem vai mandar. Tá? No final das contas, o critério que você tem que obedecer é uma questão arquitetônica. Exemplo disso, eu já disse para você que você tem que evitar o apoio de viga em viga. E você viu no prédio aí que vocês estão fazendo que só o que tem é viga apanhando em viga. Porque é humanamente possível você colocar pilares em certos encontros, então você acaba, por uma questão arquitetônica, não estrutural, e você acaba deixando viga apanhar em viga. Mas lembrando que isso não é o ideal, tá bom? Tem ainda pilares de borda, outra recomendação, né? Deveria ter maior... Tá estranho. Deveria ter seu lado maior na direção... Deveria ter seu lado maior na direção da viga que não tem continuidade. É só que o primeiro maior não deveria existir, tá? Esse maior aqui não deveria estar aqui. Cadê o meu maior? Tá aqui, esse maior. Então, pilar de borda deveria ter seu lado maior na direção da viga que não tem continuidade. Mesma coisa, se a viga tem continuidade, o momento negativo dela vai passar pelo pilar. O esforço que esse momento vai fazer no pilar é muito baixo. Porque na hora que esse momento quiser exercer sua função de ser na terra, o outro lado da viga absorve ele. Entendeu? O momento ele é contínuo.
Se tem continuidade, na hora que esse vão de cá quiser deformar, como tem a continuidade, o outro vão aqui vai exercer a função de sugar a parte desse carregamento. Então o pilar não sofre. O pilar ele funciona quase como um apoio ali de primeiro gênero. Ele só deixa, mais de segundo gênero, ele só deixa o esforço passar. Mas ele efetivamente não tem tanta preocupação em aguentar a deformação na cabeça dele, porque tem a continuidade, tá? É só essa lógica.